Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. É, e nós já estamos de volta aqui com o Papo VP na Rede TV no canal 29, meu amigo. E ele não desiste nem de mim, nem de você, meu amigo Negão. E olha só que hoje o programa tá recheado. Oh, glória a Deus, o negócio tá bom demais, Naldão. Olha que nós vamos ter no próximo bloco uma atração musical abençoada. E você, Negão, eu acabei falando, né? Galera que quer participar do Talentos da Terra e não disse como fazer. Pois é, Igor. Como fazer? Meu amigo, basta você entrar em contato conosco através do nosso e-mail, contato@verdadepratica.com.br, ou você pode ligar o nosso telefone. É, meu amigo, Verdade Prática, que é o nosso ministério, tem um telefone. Qual é o telefone, Negão? 8148-4085, tá passando aí embaixo no seu visor. Você pode entrar em contato com a gente, marcar uma conversa, né, Negão? E Sim. agendar pro Talentos da Terra. Mas tem um bate-papo hoje com um tema mais do que abençoado. Nosso tema é propósito. Vamos falar de propósito. Qual é o propósito de Deus na minha vida e na sua? O que nós temos feito? Quais são os nossos planos? Vamos saber diferenciar um pouco o que é plano e o que é propósito. Vamos sentar, meu amigo Negão? Quero chamar você pra gente sentar um pouquinho, pra gente bater esse papo aí, Negão, que tá hoje pra lá e pra cá, no violão e volta, hein, Negão? Minha praia. Tua praia, Negão. Mas olha, meu amigo Negão, o negócio ficou tão chique que agora tem duas pautas, Negão. Não é só mais uma não, viu? Mas o nosso tema desse programa é propósito. E é tão interessante isso, eu queria até pedir para a produção pegar a minha Bíblia, que está ali no canto. Eu esqueci a minha Bíblia aqui. Isso é forte, isso é forte. Isso é forte. Vai aparecer uma mão aí, mas não se preocupe. Obrigado, não. Aí, meu amigo. A produção trouxe, olha aqui, a minha Bíblia. Hoje em dia o negócio é técnico, né, Negão? O negócio é tecnologia. Então, como pastor Igor Jonili, quero deixar um abraço pro meu pastor Igor Jonili. Ele sempre diz o seguinte, que não interessa o meio, o veículo, né, mas que a palavra de Deus não sendo deturpada, meu irmão, pode vir de celular, pode vir do jeito que quiser, porque antigamente a Bíblia não era assim, era pergaminho, né, Negão? Sim. Então, Negão, nosso texto base está no livro de Provérbios, estou abrindo aqui no capítulo 19, no verso 21. Isso. Diz assim, Negão, deixa eu ler. Muitos são os planos no coração do homem, mas o desígnio do Senhor, esse prevalecerá. Amém. Então, algumas linguagens até dizem que muitos são os planos do coração do homem, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, em alguns, a última palavra, né? A última palavra é do Senhor, muito bem colocado. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, nosso tema ele é propósito, de Provérbios, capítulo 19, versículo 21. E aqui a Bíblia fala sobre planos. É muito comum, é muito normal fazermos planos. Então, primeiro nós temos que dividir o seguinte. Existem pessoas, Negão, que não têm propósito. Às vezes tem até um plano sobre alguma coisa na vida, uma coisa ou outra, mas não tem um propósito. Então, a primeira coisa que eu quero diferenciar aqui é plano de propósito. Por quê? Porque plano o homem faz. Boa. Mas propósito vem de Deus. Olha como é interessante isso, Negão. E aí o nosso versículo-chave, ele diz exatamente isso, que muitos são os planos do coração do homem, mas a resposta certa vem do Senhor. Muito bom isso, né, Negão? Poxa, é bom sabermos, né, que quando eu faço planos para a minha vida, quando eu faço projetos para a minha vida, é sadio. Porque os mesmos, eles me farão não parar, Igor. Eles me farão ir para algum lugar. Também é muito bom frisar, Igor, que quem não tem propósito e só planos, qualquer lugar já chegou. Tu gostaste. Então, é importante sim termos boa planos. Frase, Negão. Boa frase, foi um grande amigo. Boa frase. Negão, deixa eu tentar formular pra galera, reformular aqui. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar tá bom. Já foi. Verdade. Então é muito importante nós fazermos planos, projetos, porque isso faz parte do ser humano. Mas é muito mais importante do que fazer os nossos planos, é entender o verdadeiro propósito de Deus para as nossas vidas, Igor. Isso é tão bacana que a gente percebe que existem pessoas, que eu já conversei com pessoas, e nada contra, tá? Nós estamos apenas esclarecendo ao que está na Bíblia. Mas pessoas que dizem, cara, qual é o teu objetivo? Onde você quer chegar? Qual é o teu propósito? Cara, rapaz, nunca parei para pensar nisso não, eu vivo.
Eu quero é viver. Eu quero viver o hoje. Isso é bacana, viver o hoje, mas não ter um propósito, não ter um plano, aí alguma coisa já está errada. Inclusive, eu lembro de um rapaz casado, com filhos, trabalhava no comércio aqui de Caxinhal, e ele falou isso. Não, cara, eu vivo, um dia de cada vez. E o interessante do propósito, negão, porque o propósito, ele nos faz sonhar. O propósito, ele nos estimula a viver. O propósito, quando nós temos um propósito, nós temos algo que se chama paixão. Ele vai nos nortear, vai nortear a nossa vida. Quando temos um propósito, isso vai nortear a nossa vida. Isso vai dar uma direção para a nossa vida. Olha como é interessante, né? E aí é que vem os planos. Existem pessoas, né, que vivem a vida aleatória, né? Até confundem esse texto que diz que o Senhor nos dá um conselho para que nós venhamos a viver um dia de cada vez, que o amanhã não pertence ao homem, e muitas vezes, sem interpretar na essência esse texto, vive a si mesmo, sem projeto, sem plano, e se esconde atrás desse texto. Mas você tem que entender que esse texto, ele de verdade é o que ele diz, mas também a Bíblia fala para que nós venhamos a pensar naquilo que em Deus já foi projetado para as nossas vidas, porque é muito bom frisar, Igor, que ninguém que vive nessa terra vive por acaso, vive sem propósito. Olha só, é muito interessante, Igor. Quando o cara, me empresta o microfone aqui, Igor. Quando o cara que inventou esse microfone, ele inventou esse microfone para um fim. Ele não primeiro criou e depois de ter criado, ele pensou, e agora, qual vai ser o propósito desse microfone? Não. Antes de ele criar o microfone, ele já sabia para qual era o fim desse microfone. Então, olha só, você que nasceu, você já nasceu com um propósito. Porque muito Deus bem. Primeiro, ele te criou antes de você ser criado aqui nessa terra. Ele te criou nele. Ele já tinha um propósito para mim e para você antes da nossa criação. Tanto que a Bíblia fala que ele nos escolheu no ventre da nossa mãe. Igor, então, uma forma básica. Se você já nasceu, saiba de uma coisa. Então, você tem um propósito. Porque Deus não faz nada sem propósito na terra. Agora, é bom saber também que eu posso pegar esse microfone e não usá-lo para o fim que ele foi criado. Da mesma forma. Para não falar. Eu posso usar ele como uma marreta. Uma marreta, uma arma. E isso é pesado, viu? Eu posso usar ele para qualquer fim. Então, da mesma forma, o ser humano. Você tem um propósito, você foi criado para um fim, mas você pode não usufruir ou deixar esse fim lhe alcançar. A criação, ela é feita por Deus. Deus é o Deus da criação. O inimigo de nossas almas, conhecido como Satanás, nosso adversário, o diabo, nosso adversário, ele deturpa aquilo que Deus criou, mas ele não cria nada. Então, toda a criação é de Deus, porque até a criação de uma música, por exemplo, vamos falar com a nossa atração musical daqui a pouco, toda a criação ela é divinamente inspirada. Então, a criação, ela existe. E foi muito bom que o Negão falou agora há pouco, porque se você existe, se eu existo, meu amigo, já existe um propósito exclusivo. E é tão interessante isso, Negão, que lá em 2 Pedro, 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9, diz que Deus ele nos escolheu como nação santa, um povo eleito, um povo adquirido por Deus, propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Negão, isso quer dizer que ele nos escolheu. Escolhe. Por que eu escolho uma blusa? Por que eu escolho uma roupa? Tem tantas roupas, a gente vai numa loja, por que a gente escolhe aquela blusa? Porque a gente achou bonita. Tem um propósito, quero usar em tal lugar. Já pensei nisso, já nos agradou. Então Deus nos escolheu com um propósito, isso é fato. Então você que está nos vendo, muitas vezes, tem uma música, Negão, que eu confesso que eu me converti, eu amo essa música, Tarsila até sabe qual, vocês estão com o microfone aí, então vocês podem opinar também. Tarsila, vai dar um ré, é um ré? Vai pedir a nota, não acredito não. Quero que valorize o que você tem. Sol, rei, sol. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar
do valor que você Continua o sol. tem. Isso, e ré. Sol. Eu venho falar só de um valor que você tem. Até aí tá bom, negão, mas olha como é interessante que essa música fez parte da minha conversão. Não só da mais sua, de muitas 10 pessoas. anos atrás, quando eu me converti, essa música, ela veio falar exatamente para mim que eu era importante para Deus. E tem muita gente achando que não é importante para Deus. Tem muita gente achando que Satanás ele faz isso, sopra no ouvido e diz que nós não somos nada, não somos ninguém. Mas Deus ele tem um propósito para nossas vidas. E o interessante, negão, que nós vamos aprofundar um pouquinho mais nisso aí, é saber que no propósito que ele tem para nós só vamos nos achar nesse propósito quando nós realmente decidirmos viver para Deus. E quando eu digo viver para Deus, não é viver bitolado numa bolha. Nada vai me acontecer mais, agora eu tô Não é isso, queridos. É viver sabendo e reconhecendo que Jesus Cristo é nosso único Senhor e Salvador. Reconhecer que Ele é o nosso Senhor. Que Ele tem mandamentos para nós, que Ele tem coisas boas, promessas para nós. E aí quando a gente se acha nessa trilha, é como se fosse uma trilha, né? Tanto que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho. Então quando a gente encontra esse caminho, como eu no meu caso, eu encontrei há 10 anos atrás. Então quando a gente encontra esse caminho, a gente se depara com o propósito de Deus para nossas vidas. É bom. Existem 3 perguntas que eu sempre gosto de fazer, Igor, que de verdade elas vão nos afirmar se nós já sabemos e qual o motivo de vivermos. A primeira é: de quem eu vim, de onde eu vim e para onde eu vou. Essas 3... De quem eu vim, de onde eu vim e para onde eu vou. Se eu consigo de verdade, sem me sabotar, nego, como é aquela palavra que você sempre fala, sem eu tentar me enrolar. Me sabotar. O termo que a gente usava quando criança, você está me enrolando, né? Sem tentar enrolar você mesmo, se você conseguir responder essas 3 perguntas na essência, de verdade, com o coração, com a vida, que os 2 sim sejam sim da boca e sim do coração, se você responder isso mesmo, você vai viver uma vida de verdade, uma vida para Deus, uma vida com propósito. E aí, uma vida com propósito, tem até um livro. Sim. Rick Warren, né? Uma vida com propósito muito boa. Eu indico esse livro, é um livro muito bom. E, negão, o que é interessante é que Deus ele tem um propósito para nós. Muitas vezes não entendemos esse propósito, muitas vezes não conhecemos esse propósito, mas muitas vezes conhecemos o propósito e fazemos planos, né? Antes de eu entrar nisso aí, eu quero ler um versículo que está